Olá, seja bem-vindo ao Alô ADM, um podcast da Unesp voltado à disseminação da administração dos conhecimentos nas empresas. Eu sou a Letícia Grazielli. E eu sou o Hugo. Hoje vamos iniciar o episódio sobre inovação. Então aumenta o volume, pega um cafezinho e vem com a gente para mais um episódio do Alô ADM. Para esse bate-papo, recebemos o Willy de Góes, profissional reconhecido por sua atuação na área de inovação e gestão empresarial, com ampla experiência em desenvolvimento de projetos, empreendedorismo e fomenta a cultura de inovação dentro e fora das organizações. Tudo bom, Willy? Tudo bem. Seja bem-vindo. Boa tarde a vocês e saudações a quem está assistindo, de manhã, de tarde e de noite. Boa tarde, William. Bom, o William, dando uma introdução aqui para vocês, ele é graduado e mestrado em economia. Além disso, ele também é formado na Unesp. Não, William? Fala um pouquinho para a gente. Isso. Sou unespiano de formação, Unesp de Araraquara, aqui perto. Fiz tanto a graduação em economia quanto o mestrado na mesma área. E é um prazer voltar à Unesp, poder discutir um pouco sobre um tema que eu acho tão relevante, que é a inovação, que impacta tanto a vida das pessoas, sobretudo aqui no curso de administração. Inclusive, ele estava aqui com a gente, né, esses dias atrás, falando um pouquinho já de inovação. A gente teve uma prévia do pouco do que ele conhece, do pouco que ele trabalha. Então, hoje ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente, até para tirar dúvidas de muitas pessoas que ali também tiveram, né, ou não puderam participar desse encontro. Perfeito. Sim. Pegando esse gancho aqui que a gente está falando de inovação, define para a gente, né, o que é inovação? Tá aí uma boa pergunta. A gente pode começar a definir inovação a partir do conceito estabelecido pelo Manual de Oslo, que é a referência, né? Que o manual menciona que é a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, ou de um processo, ou de um método organizacional, ou de um método de marketing, que impacta nos negócios, no local de trabalho e nas relações externas. Então esse é um conceito bem amplo a respeito do que é inovação, e aborda várias das suas peculiaridades. Eu costumo definir inovação de uma maneira mais simples, né? Eu costumo dizer que inovação é a transformação de novas ideias em resultados. E esses resultados são, invariavelmente, resultados econômicos, eles têm que ser mensuráveis. Então, toda vez que você tem uma ideia nova, tira ela do papel e a implementação dela gera resultados, ou para a tua vida ou para o teu negócio, a gente pode falar em inovação. Muito bacana. O que mais tem, às vezes, são ideias, né? Então, eu imagino que a inovação ela está o tempo todo aí fomegando. Exato. E a inovação, assim, é importante, por mais que a gente não necessariamente precise se prender a uma definição de inovação, a gente pode trabalhar a inovação de diferentes formas, né? Ou a partir de diferentes abordagens, mas é importante a gente contextualizar a inovação, porque quando você vulgariza ou simplifica demais um tema, qualquer coisa passa a ser inovação. Uhum. E muitas vezes as pessoas tratam como inovação algo que não é. Então você banaliza a discussão de um assunto que é extremamente importante. Certo. E na prática organizacional, a inovação ela pode ser planejada estrategicamente ou tende a surgir de forma mais espontânea? O que você acha? Ela deve ser tratada estrategicamente, né? A inovação ela deve fazer parte do planejamento estratégico da empresa, de qualquer empresa que queira se posicionar como inovador. É evidente que em alguns segmentos econômicos, em alguns mercados ou nichos de mercados, você não lida diariamente com a inovação. Vários processos produtivos ao longo dos anos ou de décadas, eles mudam muito pouco, então eles dão muito pouca margem à inovação. Mas empresas que precisam se renovar de tempos em tempos, seja através do seu posicionamento de mercado, ou do lançamento de produtos ou de serviços, ou do aprimoramento das relações que elas mantêm, internas ou externas, elas têm que trabalhar a inovação dentro do seu contexto organizacional, dentro da sua cultura organizacional. Ela não pode ser algo tratado de forma espontânea. Eu acho que o espontâneo dentro do ambiente organizacional pode ser a geração de ideias. Uhum. E ainda assim, o tratamento das ideias, desde a sua concepção, ela deve ser tratada de forma sistêmica, de forma processual. Para ter até um equilíbrio, né, também entre as duas, essa parte de ideias com a parte mais
estratégica. Para a gente saber o que está fazendo. Sim. Né? A gente tinha uma brincadeira, antigamente brincava muito sobre alguns conceitos, e a gente falava assim, conhecimento é quando você sabe tudo, mas nada funciona. Prática é quando você não sabe nada, mas tudo funciona. Né? Então, a ideia de você trabalhar a inovação de forma sistêmica é você saber o que está fazendo para obter resultados sempre conscientes daquilo que você estabelece como prática organizacional. Ela não pode ocorrer por acaso. Né? Uma ideia ou o aproveitamento de uma ideia, ela pode ser vista como uma obra do acaso. Por exemplo, você desenvolve um produto pensando em algo e ao longo da trajetória de pesquisa e desenvolvimento você enxerga outras aplicações e dá um novo direcionamento de mercado. Mas aquilo não aconteceu de forma espontânea. Aquilo aconteceu a partir de processos que foram conduzidos por uma equipe que estava alinhada a um determinado propósito. Perfeito. Bacana. E você falou da prática, né? Que a prática é onde vai surgir a grande questão da inovação. Né? Então, que é até relacionado na próxima pergunta que a gente elaborou. E, né, na sua visão, como que a empresa ela pode inovar nessa prática? Saindo um pouco da teórica e indo para a prática. Né? Bem, como eu falei para vocês, a primeira ideia que uma organização ou um indivíduo tem que levar para frente, né, levar adiante quando quer trabalhar com inovação, é definir o que ela enxerga como inovação. Né? A gente sabe que quando você conversa sobre inovação, você pode identificar diferentes graus de inovação. Então você pode trabalhar desde a inovação incremental, da inovação substancial, da inovação radical ou da disruptiva. Então, organizações enxergam de maneira diferente o que é inovação. Então, o primeiro ponto é de que forma a empresa enxerga a inovação e como ela quer trazer esse conceito de inovação para a sua vivência, para a sua prática, né? Alinhada sempre ao seu planejamento estratégico. A partir daí, a ideia sempre é você criar um ambiente, um espaço propício para que a inovação possa surgir, aí sim, de forma orgânica, de forma sistêmica, porque ela já faz parte da rotina e das práticas organizacionais. Perfeito. Indo um pouco mais a fundo, o que seria exatamente a gestão de inovação? Tá, mais uma vez, a questão dos conceitos que podem ser tratados de diferentes formas, né? A gestão da inovação ela pode ser vista como o processo de você planejar, organizar e gerenciar as novas ideias para que elas possam gerar resultados tangíveis. E esses resultados podem ser produtos, serviços, processos ou novas formas de relacionamento, internas ou externas. Então, o ato de você sistematizar, né, práticas, processos ou até criar uma metodologia é o que a gente vai chamar de gestão da inovação. Ela engloba desde a etapa de ideação, ou seja, quando você gera ideias, até a implementação prática dessas ideias. Então, toda vez que você gera uma ideia, testa uma ideia, valida a ideia e implementa essa ideia, a gente está falando do ciclo de vida da gestão da inovação. Incrível. Muito interessante. William, essa questão da ideia, né? Saiu do planejamento, vai ser executado e depois, né, vai acompanhar se tem uma inovação realmente ou não. Qual que são os desafios que acaba enfrentando, né, de quem decide inovar? Qual que é o primeiro passo, assim, que tem tanta dificuldade? Tá. A gente sempre, quando fala de inovação, isso é reconhecido, né, por quem trabalha com inovação, a gente fala de alguns pilares da inovação. Né? E por mais que surjam novas versões ou novas opiniões, esses 4 pilares eles continuam sendo válidos. Né? Você pode acrescentar mais, né, ou trabalhá-los de diferente forma. Mas os pilares da inovação eles passam pelas pessoas, pela cultura organizacional, pela questão da tecnologia, e aí a gente pode falar em ciência e tecnologia, e pela questão das comunidades. Então, os desafios da gestão da inovação, elas passam invariavelmente por esses pilares. Primeiro, dentro do ambiente organizacional, é você capacitar as pessoas para que elas consigam trabalhar a inovação. Pensar a inovação tal como ela deve ser pensada e trabalhada no dia a dia. O segundo aspecto, que é o cultural, é uma coisa que parece trivial, mas não é. Vocês são alunos de administração,
vocês sabem que cultura organizacional é uma coisa muito difícil de se implementar e mais ainda de se mudar. Sim. Então, quando você quer implementar uma política de inovação ou tratar da gestão da inovação, você tem que criar uma cultura organizacional voltada para isso. E mudança de cultura, que é baseada em mudança de hábitos ou de visões de mundo, não é algo trivial. Sim. Né? Eu falo porque a questão da cultura, ela dificulta ou ela impede a implementação de qualquer tipo de modelo de inovação dentro do ambiente organizacional. Um validador que eu sempre estabeleço quando eu vou conversar com alguma empresa sobre a implantação de um núcleo de inovação dentro da empresa, ou de um departamento de inovação, ou de um comitê de inovação, no primeiro momento em que eu escuto que as coisas são feitas dessa forma aqui dentro, eu falo, pronto, ali realmente você já não tem um campo propício, ou um espaço propício para a inovação. Aquele negócio, né? Sempre foi assim, sempre fez desse jeito. Exatamente. Então, se você está falando de inovação, você não consegue gerar resultados novos ou processos novos se você não está disposto a mudar o jeito de agir. É evidente que você não precisa subverter toda a gestão organizacional, mas quem trabalha diretamente com a organização, com a inovação, dentro de alguns departamentos ou áreas da organização, ela tem que ser flexível para que a mudança possa ocorrer nas pequenas atitudes e aí sim na geração de novas ideias e na implementação dessas ideias. E aí os outros pilares que eu falei para vocês, a questão da tecnologia, porque inovação ela envolve, na maioria das vezes, o uso de tecnologia, né? ou a criação de nova tecnologia, ou a simples utilização de tecnologias pré-existentes. E como lidar como um outro pilar que tem que ser gerenciado, é porque a gente não inova sozinho. Então você vai invariavelmente, ao longo do caminho, ao longo da trajetória, interagir com vários players, com vários atores, para que a inovação possa de fato ocorrer. E dentro dessa gestão de inovação que você estava conversando aqui com a gente, quais temas você considera mais relevantes para o sucesso também de uma organização? Quando a gente trabalha com inovação, invariavelmente a gente vai trabalhar com a ótica de projeto, né? Então, o primeiro tema que deve ser tratado com a devida importância por quem trabalha com inovação é a questão do gerenciamento de projetos. Você vai desenvolver um novo produto, você vai desenvolver um novo processo, ou você vai criar um novo modelo de marketing, ou um novo modelo de negócios para a tua organização, você vai trabalhar sobre a ótica de projetos, ou seja, você vai ter um esforço temporário, começo, meio e fim, para entregar uma resposta, algo novo, algo singular. Então, dominar práticas de gerenciamento de projeto é extremamente importante para quem trabalha com inovação. Eu não vou mencionar a metodologia A, a metodologia B, a boa prática A ou B, porque qualquer que seja a prática implementada numa organização para gerenciar os seus projetos, ela vai mudar muito de um ambiente para o outro, de uma organização para outra, e de um segmento de mercado para o outro, mas que a equipe que trabalha com inovação, a organização que trabalha com inovação, tem que ter estabelecidas as suas boas práticas de gestão de projetos. Esse eu acho que é o primeiro grande desafio. Quando a gente fala de uma outra área específica, dentro da gestão da inovação, que é importante, a questão da propriedade intelectual, que muitas vezes é negligenciada, né? A gente costuma brincar que a propriedade intelectual é talvez o tema mais importante dentro das organizações e que é mais negligenciado. Então, o resultado do seu conhecimento, a tangibilização do seu conhecimento, ela tem que ter algum escopo de proteção. Se você desenvolve um novo produto e ele é passível de patenteamento, você tem que ter alguma estratégia de proteção para evitar que outros passem a explorar aquilo, né? Então, esses dois temas eles são extremamente importantes. O que mais a gente poderia colocar dentro do contexto de temas importantes para quem trabalha com gestão da inovação? A questão do trabalho em equipe, da gestão das equipes que trabalham com inovação. Você vai trabalhar num ambiente de projetos com diferentes competências, com diferentes formações, com diferentes habilidades. Exatamente. Então, o trabalho em equipe ele tem que estar inserido dentro de um contexto organizacional que pressupõe a colaboração. Né? Então, esses aspectos eles acabam sendo os mais importantes quando a gente trabalha com inovação. Análise e o de último mercado, tempo, né? Exatamente, a análise de mercado, porque, sobretudo quando a gente fala em projetos de inovação tecnológica, o maior risco para projetos desse tipo é o risco mercadológico. Uhum.
Então você concebe um produto, você desenvolve um produto baseado numa ideia inovadora, você valida aquele produto, você testa aquele produto, ele funciona. Se o mercado olha para você e fala, não, acabou todo o teu esforço. Sim. Então, esses 4 aspectos eu acho que são os mais importantes quando a gente fala de inovação. Anotado. Tá tudo anotado já. Vou seguir os passinhos. Ô, William, juntando a questão da cultura, que você falou que tem muita dificuldade, né, de implementar a inovação, né? Isso eu acho que é geral, né, nas empresas. E também da questão do trabalho em equipe, você comentou que é muito importante para a inovação, né, para ter sucesso, a inovação. O que tem que ter implementado no pessoal que vai implementar a inovação? O perfil dessas pessoas, além do trabalho em equipe, qual que é o diferencial que eles têm que ter? As pessoas julgam muitas vezes, né, e colocam como uma primeira habilidade de quem vai trabalhar com inovação a questão da criatividade. Quem trabalha com inovação tem que ser criativo. Ok. A gente pode considerar e tem que considerar a criatividade como um ingrediente importante nessa receita, pensando que a criatividade é aquele processo mental de geração de novas ideias, e a ideia acaba sendo o substrato da inovação, o principal, mas a inovação ela tem muito mais de transpiração do que de inspiração. Então, há uma série de indivíduos que trabalham em times, em equipes inovadoras, e que eles não são criativos, mas eles executam atividades que são extremamente importantes. Por isso que o trabalho em equipe é fundamental para quem lida com inovação. Porque é o reconhecimento inicial de que você não domina todas as competências, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, em que alguém sabe algo mais, né, para trazer para aquela discussão ou para trazer para aquele projeto, e que as opiniões diferentes podem contribuir para a construção de algo melhor do que quando você faz isoladamente. Então você enriquece a discussão, enriquece a geração de ideias, você enriquece o planejamento de como executar todas as atividades previstas num projeto inovador. E a partir daí, você tem resultados melhores. Então, como invariavelmente você vai ter que lidar com outros, é fundamental que você tenha habilidades de relacionamento interpessoal muito bem desenvolvidas. Então, para quem lida com inovação, tão importante, e eu vou falar tão importante porque eu não quero colocar nenhum tipo de habilidade acima da outra. Tão importante quanto as hard skills, como nós costumamos dizer, são as soft skills. Né? Muitas vezes o indivíduo, dentro de um contexto de equipe de inovação, ele não tem conhecimentos técnicos ou científicos tão avançados, mas ele é um indivíduo que consegue fazer com que as coisas aconteçam. Consegue lidar bem com as pessoas. É um né? negociador, é um facilitador, é um indivíduo que abre caminhos para que o restante da equipe possa trabalhar. É um indivíduo que facilita o diálogo com fornecedores, com clientes, com usuários, com outros tipos de colaboradores internos ou externos à organização, e ele consegue simplesmente fazer com que as coisas aconteçam. Então essas habilidades interpessoais, elas são extremamente importantes para quem trabalha com inovação. E a mesma lógica também para parceiros externos, né? Não só às vezes dentro da empresa, mas talvez parcerias de outros trabalhos que você tenha fora ali da empresa. Porque quando a gente fala equipe envolvida num projeto, a equipe ela pode ter parte dentro da própria organização, mas ela pode ter colaboradores externos. Por exemplo, um fornecedor de uma empresa que desenvolve determinado tipo de equipamento pesado, por exemplo, ele tem uma série de informações a respeito do componente que ele vai fornecer para o produto final, e ele pode ajudar a equipe no desenvolvimento melhor, né, da solução final. Então, muitas vezes, quando você tem uma equipe de projeto, essa equipe ela transborda os limites da própria organização. Um cliente pode ajudar demais na definição de requisitos para o desenvolvimento de um produto que atenda de maneira mais satisfatória às necessidades do mercado. Por isso que quem trabalha com inovação, muito do trabalho de quem lida com inovação no seu dia a dia, além da questão da criatividade, é ter ouvidos. Porque as ideias elas podem surgir de qualquer ambiente e podem surgir de qualquer pessoa. Então, quando você tem essa sensibilidade ou esse radar para identificar pequenos insights que podem contribuir para a geração de melhores ideias, melhor tende a ser o resultado final.
É isso. Excelente. Ô William, você comentou, né, o grande diferencial que é a comunicação, né, como lidar com as pessoas no trabalho de equipe, que, né, as pesquisas mostram que é um dos pontos da nossa geração, né, Letícia? Que essa comunicação, o pessoal está mais fechado, né? Ele vem perdendo, né, mais poder, acho que a comunicação. Talvez pela parte de tecnologia, na minha cabeça, pode ser algumas coisas assim, mas eu acho que as pessoas, às vezes elas querem lidar menos com outras pessoas. Por mais que é tão importante, eu percebo isso assim, talvez porque eu convivo com adolescentes, e aí eu percebo que é uma geração um pouco mais fechada e retraída. Eu trabalho com inovação tecnológica há muito tempo. Sou um entusiasta da inovação tecnológica e do uso da tecnologia, mas qualquer que seja o avanço tecnológico, qualquer que seja a tecnologia que a gente utiliza para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa tarefa, nossas tarefas, ou para nos aproximar das pessoas, a gente não pode esquecer que do lado ou à frente de uma tela tem um ser humano. E à frente da outra tela tem outro ser humano. Qualquer tipo de interação humana, seja ela utilizando a tecnologia de forma mais ou menos intensa, ela não pode ser desumanizada. E a gente percebe os efeitos de uma geração que utiliza a tecnologia para conversar com quem está a metros de distância, que quando elas se colocam dentro do ambiente organizacional em que você invariavelmente vai ter que lidar com pessoas, estando ou não presencialmente em contato com essas pessoas, mas você vai ter que ter algumas habilidades e a sensibilidade de lidar com outras pessoas que têm questionamentos, opiniões, visões de mundo diferentes das suas. Por isso que é cada vez mais difícil lidar com o ser humano, porque a gente aprendeu ou desaprendeu a lidar com as diferenças. A gente fala muito de diversidade, mas a gente tende a ter uma série de resistências em relação à diversidade. A tecnologia aproxima e acaba aproximando muito os iguais. E no ambiente organizacional, sobretudo se você quer trabalhar com inovação, mais ricas são as equipes e os ambientes quanto mais diferentes forem as pessoas. É interessante que elas tenham propósitos semelhantes, visões semelhantes a respeito do que eles querem da organização, do que eles querem da inovação e de como eles querem valorizar o produto ou o processo que eles querem entregar para o cliente e da proposta de valor que vai ser gerado, mas na interação você vai perceber diferentes, como a gente dizia antigamente, diferentes idiosincrasias, né? Diferentes visões de mundos e modo com que as pessoas lidam com as situações. Sim. E como uma empresa, uma pessoa hoje em dia, ela pode se preparar para inovar? Primeiro, obtendo as competências que a gente julga, né, ou que as pessoas julgam como boas práticas para que você, eu não vou dizer domine, porque a gente jamais domina plenamente qualquer tipo de competência ou de conhecimento, mas que você busque o aprimoramento técnico constante. Seja ele do ponto de vista técnico de uma área específica, saúde, engenharia, ciências agrárias, o que quer que seja, mas também nos aspectos organizacionais, gerenciais, por assim dizer. Então, a primeira dica é, seja para as empresas ou para as pessoas, né? Busquem a capacitação contínua, porque novas informações, novos conhecimentos são gerados diariamente. Então, a ideia é que você não pode ficar parado no tempo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto de quem quer lidar com inovação é ter o que a gente poderia chamar na prática de jogo de cintura. Você tem que ter uma capacidade de adaptação a novas situações muito boa. Ou aprimorar essa capacidade no seu dia a dia. Ser flexível, ou ser fluido, como algumas pessoas gostam de colocar. Porque num cenário econômico, num cenário de mercado de trabalho em constante mudança, com profissões e ofícios e atividades surgindo diariamente,
vocês invariavelmente vão ter que lidar com um mercado de trabalho que vai estar muito distante da formação que vocês estão tendo. Sim. Então, se os profissionais de hoje, qualquer que seja a área de formação, não estiverem preparados para que no futuro eles possam abraçar atividades profissionais muito diferentes das quais eles imaginaram trabalhar quando eles ingressaram numa universidade, eles vão ter sérias dificuldades de se adaptar. E como que, já que, né, talvez eles vão, se eles não se adaptarem, se eles não, né, se planejarem, buscarem conhecimento, né, e até os que buscam conhecimento e têm conhecimento, como que eles fazem para lidar assim, com o fracasso, às vezes, da inovação? Porque não é nem sempre que vai dar certo, né, a inovação. A gente que lida com inovação não gosta muito de utilizar o termo fracasso, né? A gente sempre costuma dizer que um dos tipos de diretriz que uma organização tem que ter quando ela lida com inovação, quando ela pretende inovar, um dos focos é o foco no aprendizado. Então, o que a gente chama no dia a dia de fracasso, se você subverte a tua forma de encarar aquele evento adverso e coloca aquilo como um aprendizado, isso significa que no futuro você vai conseguir fazer algo muito melhor do que você imaginava lá atrás. Então, a percepção de fracasso tem a ver muito mais com a forma em que você identifica um insucesso, né, tentando suavizar, né, usando um eufemismo aqui, do que propriamente dito um fracasso. Porque você abraça o fracasso e lamenta o fracasso quando você não tem a capacidade ou a habilidade ou a cultura ou o hábito de encarar aquilo como um aprendizado e se levantar no dia seguinte para fazer de novo, para tentar diferente ou para fazer melhor. Então, você tem que ter essa percepção de que é uma pedra no caminho e que você consegue superar e que no futuro você vai conseguir se sair melhor por conta, inclusive ou principalmente, das tuas experiências que foram ruins. E se você pegar uma boa parte dos empreendedores de sucesso, eles têm muito mais histórias de erros e de fracassos, por assim dizer, do que de sucessos, né? O sucesso não ocorre por acaso. Ele é resultado de inúmeros tropeços ao longo do caminho. É realmente aprender com as experiências, né? Exatamente. Você tinha comentado também dessa questão da gente continuar em busca de conhecimento, continuar se atualizando para estar dentro da inovação. Acho que nem só nessa parte, acho que em tudo, hoje em dia, todas as profissões, todas as áreas, a gente precisa estar muito atualizado. Ainda mais hoje em dia que as coisas acontecem muito rápido, programas acontecem muito rápido. E a gente queria também saber um pouquinho da importância dessa propriedade intelectual para a parte de inovação. A propriedade intelectual o conceito de propriedade intelectual é você se apropriar do resultado do teu conhecimento. Uhum. Então, eu vou dar 2 exemplos bem práticos do que a gente chama de propriedade intelectual que a gente lida no dia a dia. O mais comum quando a gente fala de produto é a questão das patentes. Então, quando você inventa algo que é resultado do seu conhecimento, do teu esforço de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, do investimento pesado que você fez, de lidar com os riscos de qualquer projeto para se criar algo novo, e que você, a partir do momento que tem uma invenção e que ela pode ser explorada no mercado, é legítimo que você se aproprie daquilo e que outros não roubem o resultado do teu esforço. Sim. Então, a patente ela te dá, durante um período, a exclusividade de explorar economicamente aquilo que você inventou. Então, se você sabe usar o mecanismo da proteção da propriedade intelectual, seja por meio de uma patente, uma outra que também a gente discute muito, né, mas que para vários segmentos ela não se aplica, é a questão do famoso segredo industrial, né? E aí vai o famoso exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola opta pelo segredo industrial. Uhum. Se no ato da sua invenção a Coca-Cola tivesse sido patenteada, a receita estaria pública há pelo menos 100 anos. Sim. Ou seja, você teria milhares de refrigerantes com gosto idêntico ao da Coca-Cola. Por quê? Porque a partir do momento em que você opta pela proteção e pela exclusividade,
você torna aquilo público. E quando expira a patente, qualquer um pode explorar. Isso acontece muito no segmento de medicamentos, né? Cai a patente, como as pessoas costumam dizer, de um medicamento, isso significa que qualquer empresa do setor pode produzir o medicamento que aquele pioneiro inventou. Sim. Né? Então, essa é uma forma de a gente utilizar a questão da propriedade intelectual no ambiente organizacional. Para alguns segmentos é importante, sim, equipamento, no setor farmacêutico, no segmento de cosmético. Por quê? Porque você precisa proteger. Porque a questão da engenharia reversa ou da cópia, ela é muito simples para quem é da área. O famoso pulo do gato. Então você opta pela proteção da patente. Um outro exemplo de propriedade intelectual, e aí mais próximo ainda da nossa realidade, é a questão das marcas. Tá? O registro de marcas, a proteção de uma marca para que você não explore. Então você tem marcas de alto renome que você sequer pode explorar. Outras você tem uma série de aspectos legais que disciplinam que marca você pode registrar ou não, onde você pode registrar ou não, qual segmento que você vai registrar ou não. Mas, por exemplo, se você quiser abrir amanhã um bar e registrar a marca do seu bar com o nome Coca-Cola, lamento te informar que você não vai conseguir, porque é uma marca de alto renome. Sim. Gera confusão no consumidor. Vai gerar a falsa ideia de que aquele bar pertence a uma empresa, o que não é verdade. Então, a questão da marca é da distintividade. Ela é a razão de ser de uma empresa. E para muitas empresas é o ativo mais valioso. A marca da empresa vale mais do que todo o conjunto de ativos físicos que muitas empresas têm. Sim. Quanto vale a marca de um banco? Quanto vale a marca de um calçado que é consumido no mundo inteiro? De uma camiseta que é usada no mundo inteiro? Então a marca como o próprio conceito, né, é o nome, muitas vezes, da empresa ou daquele produto específico. Então são dois exemplos práticos de propriedade intelectual e que a gente tem que saber, porque toda empresa tem uma marca, toda empresa tem um nome. E a maioria dos produtos ou serviços dessa empresa vão invariavelmente estar ligados a um nome. Perfeito. Acredito que os exemplos deixam bem claros assim, as nossas dúvidas. Sim, os exemplos ficaram bem claros e surgem algumas dúvidas, né? Por exemplo, você deu várias insights de marcas renomeadas no mercado, mas o que alguém, né, que quer inovar na sua empresa, busca algo diferente, ela pode contar com quem, né? Eu lembro que você falou do Supera, né, aqui de Ribeirão, e que tem todo um apoio, né, todo um suporte. Você também falou, né, às vezes, do ramo farmacêutico, que precisa de um apoio de maquinário. Então, pessoal, né, que tende a inovar, que está aqui nos assistindo, quem buscar? A gente costuma sempre falar dos ambientes de inovação e dos ecossistemas de inovação. Né? Esses ambientes de inovação são espaços, são entidades, são organizações, mas, sobretudo, pessoas que lidam com a inovação e o empreendedorismo, que está muito próximo, né? Nesse contexto do empreendedorismo tecnológico ou de base tecnológica, que é o que a gente lida no Supera, em Ribeirão, mas são indivíduos ou organizações que podem ajudar toda e qualquer iniciativa ligada à área. Então, aqui mesmo em Jaboticabal, aqui mesmo dentro da Unesp, vocês têm uma incubadora de empresas de base tecnológica, que é o InovaJab. Então, qualquer pessoa dentro do ecossistema de inovação de Jaboticabal que tenha uma ideia inovadora e que seja de base tecnológica, pode procurar o InovaJab para discutir a sua ideia e ali ter um espaço de apoio, seja em capacitação no conhecimento que ela tem que ter ou nas habilidades que ela tem que desenvolver e muitas vezes espaço físico para que aquela ideia possa virar um negócio e esse negócio possa dar origem a produtos. E é o que a gente tem em Ribeirão. Em Ribeirão nós temos no Supera um parque tecnológico, que tem uma incubadora de empresas, mas que tem diversas outras formas de relacionamento com o ambiente corporativo, empresarial e inovador, em que a gente oferece espaço físico, infraestrutura laboratorial e um conjunto de serviços técnicos, seja técnico do ponto de vista científico, nos laboratórios que a gente tem no Centro de Tecnologia, mas técnicos também
na introdução de boas práticas de gestão para se conceber, planejar e implementar negócios de base tecnológica. E aí você tem a possibilidade de aumentar a chance de sucesso, qualquer que seja o teu empreendimento, qualquer que seja a área dele, desde que seja de base tecnológica, como é o nosso caso. E uma outra pergunta que a gente tinha também, que estava meio curioso, era sobre ecossistemas de inovação. Sim. Que na prática, o que seriam esses ambientes e também como que funciona, que tipo de apoio eles oferecem para essa parte da inovação. Um ecossistema de inovação é um ambiente onde diferentes atores que lidam com a inovação nas suas rotinas, eles se encontram. Ele pode ter um limite físico ou virtual, o mundo virtual diminuiu as distâncias, né? E você pode interagir por uma tela com pessoas localizadas em qualquer lugar do mundo que podem contribuir com a geração de uma ideia ou com a tua atividade de tirar essa ideia do papel de criar uma empresa. Então, a ideia do ecossistema de inovação é onde você encontra organizações e pessoas que podem, em algum momento, te ajudar. Então, o que seria um ambiente ou um ecossistema de inovação com um maior grau de maturidade? É um ambiente onde você, Hugo, que tem uma ideia de criar um negócio ou desenvolver um produto inovador e, a partir daí, criar um negócio, você pode encontrar alguém que vá fornecer um espaço físico, dar treinamento para você na área de gestão. A área de gestão não é o teu caso, mas na área de gestão, que possa ter um conjunto de laboratórios ou equipamentos que você vai utilizar para testar. Você pode lidar nesse ambiente com consultores que podem ajudar você a escrever um projeto para captar recurso, né, para tirar os seus projetos do papel, recurso financeiro. Você pode, nesse ecossistema de inovação, encontrar potenciais investidores para o teu negócio. Então, o ecossistema de inovação é um espaço onde as coisas acontecem, onde as pessoas se encontram para interagir, ou, em última instância, para fazer negócio. E é um momento ideal para buscar essa parceria, assim, durante a inovação, você acha? Eu acho que a partir desse momento, desse ponto, eu acho que é interessante você ir atrás desses ecossistemas e dessas pessoas que podem te auxiliar. Não há um momento certo, isso vai mudar de um indivíduo para o outro, ou de um projeto para o outro, de uma empresa para outra, mas a ideia é, tão logo você tem uma ideia e queira fazer essa ideia prosperar, ir para frente, e você reconhece que não domina determinadas competências ou não possui todos os recursos físicos, materiais ou humanos, procure ajuda. Uhum. Né? Muitas vezes o procurar ajuda é uma coisa mais simples do que a gente pensa. Né? O primeiro trabalho, às vezes, de um maluco que tem uma boa ideia inovadora para criar um produto inovador é encontrar um outro maluco que queira assumir aquela ideia junto com ele. Ou seja, quando ele tem um sócio. Então você já convenceu o primeiro, ou seja, você já não está sozinho. Sim. E toda vez que você resolve inovar ou empreender, se você não estiver sozinho, as coisas podem ficar mais fáceis. É evidente que qualquer relacionamento humano você tem o agravamento de algumas situações de conflito, por exemplo. Isso é normal acontecer, mas os conflitos muitas vezes eles surgem para que você possa gerar melhores resultados a partir de melhores decisões. Willy, e você falou, né, do empreendedorismo. Eu particularmente eu amo empreendedorismo, né, e a inovação. Conta pra gente, né, compartilha pra gente um caso marcante que surgiu às vezes, né, do nada, não do nada, né, mas uma ideia ou que foi transformador, assim, que revolucionou, né? Um grande resultado. Que eu vi de perto? Sim. Bem, qualquer que seja o conceito de sucesso, né? O indivíduo pode achar que sucesso é ser o CEO do Facebook ou da SpaceX. Eu encaro sucesso de uma maneira muito, muito diferente. Mas já aconteceu lá no ambiente do Supera questões, né, de sigilo, a gente não pode necessariamente contar o nome, né, do santo, mas de pessoas que participaram do processo seletivo da incubadora, cada um com uma ideia, submeteram o projeto, né, para incubação, ingressaram na incubadora, e no processo seguinte eles já tinham abandonado seus projetos individuais
e criado um projeto em conjunto. O que significa isso? É um exemplo do que eu falei agora, mais prático, né? Há um ditado que diz que quando você tem uma ideia e encontra alguém que tem uma ideia e vocês conversam sobre as suas ideias, que quando essas pessoas se separam, cada um vai embora com pelo menos 2 ideias. Então, quando esses 2 malucos se unem e compartilham as ideias, você começa a ver aprimoramento na sua ideia, o outro começa a ver aprimoramento, e muitas vezes eles chegam num lugar comum e falar, por que não a gente pegar o melhor da sua, o melhor da minha, e tentar criar algo em conjunto? Ou, esquece a sua, esquece a minha e vamos pensar em algo novo. A gente tem ideias e projetos surgindo lá no nosso ecossistema de inovação a partir desses encontros nada casuais. Eu falo que não são casuais porque eles se encontraram num ambiente que existe com essa finalidade, entre várias outras. Tá? Mas a ideia da inovação é que você reconhece boas oportunidades, e essa é a ideia básica do empreendedorismo, né? O que não é diferente da inovação. O que é empreender? Quando você identifica uma oportunidade e tenta fazer de tudo para que aquela oportunidade vá acontecer. E é engraçado, né? Porque a gente fala de ter um planejamento, né? Uma organização, planejamento e execução. Só que, às vezes, muitos dos casos acaba sendo por acaso, né? Num insight, numa conversa, né? Algo uma troca de ideias, que né? não foi planejado. Sim. Junção de ideias também, muitas vezes. Sim. A geração de novas ideias é assim. Ela é espontânea porque ela pode ser resultado da criatividade, né? E aí tem aquelas receitas de criatividade. Se você quer ter uma boa ideia, tenha várias ideias. Às vezes você tem um monte de ideia ruim. Isso é normal, né? Então tem indivíduos que têm a maior capacidade de gerar ideias e outros não. Então, a questão do acaso ou da espontaneidade, ela é importante quando a gente trabalha de inovação, mas foi como eu falei para vocês um pouco mais cedo. Tem o trabalho de rotina. Porque senão tanto o inovador quanto o empreendedor, ele se converte naquele famoso caso do empreendedor de mesa de bar. É um indivíduo que tem ideias mirabolantes, mas não consegue implementar nenhuma ideia. Porque por mais que você tenha ideias nos momentos mais descontraídos ou mais improváveis, a construção de algo sólido, de verdade, ela é resultado de esforço. E esse esforço ele vai exigir planejamento, organização, sistematização de processos e execução. Então, foi o que eu falei, é muito mais transpiração do que inspiração. E na sua opinião, quais vão ser as próximas tendências promissoras para a inovação nos próximos anos? Nossa, eu sou péssimo com essas questões de projeções, né, de previsões do que a gente vai acontecer. Ainda mais na minha área, né, que é a economia, a gente lida muito bem com essas questões de projeções do que vai ou não acontecer. Mas o que a gente tem identificado nos últimos anos, e isso, o advento da tecnologia e o uso gradual da tecnologia, tem criado uma série de dificuldades. Você mencionou uma delas, na questão do relacionamento, né? Mas eu acho que a gente vai se deparar com contextos de preocupação cada vez maior com saúde e bem-estar. A gente está vivendo mais, então problemas que a gente não tinha que lidar no passado, porque não éramos tão longevos, a gente vai ter que aprender a lidar. E com, se me permitem o termo que eu vou utilizar, e com a construção de um cenário de velhice ativa, que é o que a gente tem hoje. E aí a questão da longevidade associada ao bem-estar. Então, projetos ou soluções tecnológicas que melhorem a forma como a gente lida com as práticas de saúde, sejam elas a questão terapêutica ou preventiva, acho que nunca vai sair de foco. E a questão do bem-estar, porque aí envolve uma questão da saúde que não é só física, é uma saúde mental. A gente não pode falar de saúde de uma maneira dissociada, física e mental. Sim.
né? Por mais que as pessoas tenham preconceitos na hora de trabalhar ou de discutir a questão de saúde mental, é saúde. Sim. Né? O cérebro é um órgão como qualquer outro do corpo. E a gente lida com problemas de saúde mental que têm que ser trabalhados de maneira adequada. Então são grandes desafios. A questão de energia é um outro cenário que a gente vai ter que trabalhar cada vez melhor. Como ser mais eficiente na geração e na utilização de energia, né? Para se criar contextos de sustentabilidade. Eu acho que são dois que seguramente a gente vai ter que lidar. E você falou, né, também da cultura, né? A cultura que é um dos pontos que a inovação tem a dificuldade em ser implementada, né? A cultura, até ser implementada e colocar na cabeça das pessoas, dos funcionários. E quando, né, foi implementado, né, a inovação, como se manter? O que fazer para não declinar essa cultura, né? Como diriam os mais antigos, para não deixar a peteca cair? Exatamente. É porque ela tem que ser uma prática sistematizada, ela tem que ser uma prática consolidada dentro do ambiente organizacional. Cultura bem implementada é aquela em que os indivíduos saem e a cultura permanece. Ela pode mudar e ela tem que mudar de tempos em tempos porque ela é viva, né? E ela é o resultado das interações humanas e da maneira como os indivíduos, dentro daquele contexto organizacional, lidam com as suas atividades e das relações que elas mantêm, sejam elas internas ou externas. Então, quando a gente fala de não deixar a peteca cair, é você introjetar os indivíduos daquela organização a ideia do compromisso que a organização tem que ter com o novo. E o compromisso com o novo nada mais é do que você quebrar resistências ou barreiras às mudanças. Por isso que foi o que eu falei para vocês. Quando alguém fala, aqui sempre foi feito dessa forma, ou aqui as coisas funcionam assim, aí você já tem a luz vermelha para um ambiente inovador. Mas a ideia é, assim como práticas na área de gestão de qualidade, né, elas são dois tipos bem claros de implementação de política ou de cultura que ela vem de cima para baixo. Não adianta você trabalhar a inovação ou a gestão da qualidade, por exemplo, vou usar um termo bem, no baixo clero, se essa visão organizacional não vem das esferas estratégicas, né? Então ela é estratégica, ela é tática, até ela chegar no operacional. Ela tem que fluir nesses 3 níveis de uma maneira muito simples, muito prática, muito, como é que eu posso dizer, muito orgânica, muito voluntária, muito sem esforço. Sim. Então a inovação ela tem que estar dentro do contexto organizacional dessa forma. As pessoas discutirem novas ideias, ou novos produtos, ou novos processos na hora do café, na hora do almoço, no momento que estão saindo. Por quê? Porque ela acontece aparentemente de forma espontânea. Ela é espontânea porque você não percebe o quão implementadas essas práticas estão nas pessoas. Então você fala de inovação e você faz inovação quase sem saber. Né? Mas para aqueles indivíduos que querem implementar práticas, aquilo é um esforço de mudança cultural. Então elas não ocorrem no acaso. E para finalizar aqui hoje o nosso bate-papo, que conselho ou dica você daria para nós, estudantes de administração, que queremos inovar, então nessa parte de gestão de inovação? É o que eu sempre falo, estudem sobre o assunto. Qualquer que seja a área que vocês queiram abraçar, vocês vão lidar com o conceito de inovação, porque as transformações econômicas, as transformações dos mercados, as transformações das relações de trabalho, as interações humanas, elas mudam de uma maneira tão veloz, e isso vai acontecer de forma cada vez mais intensa, que vocês vão ter que desenvolver capacidades de adaptação cada vez mais urgentes, né? mais drásticas, né? E mais urgentes. Então a ideia é de tentar o tempo todo se atualizar. Vai trabalhar com marketing, por exemplo, novas práticas na área de marketing surgem diariamente, então você tem que se atualizar o tempo todo. Né? E quando a gente abraça determinada área ou ofício ou o que a gente quer fazer,
é fácil, né, a gente tentar se qualificar cada vez mais sobre aquilo, né, e tentar entender o contexto organizacional sempre de maneira sistêmica. Você não pode ser um indivíduo do RH que só se preocupa com RH e ignora as outras áreas da empresa. Você não pode ser o sujeito do marketing que se preocupa com o marketing e que ignora as outras áreas da empresa, porque é um tecido único. Então, essas duas áreas lidam diretamente com o departamento financeiro. Então, você tem que saber que você é dentro de uma organização que é extremamente complexa, que é extremamente dinâmica e que lida com um ambiente que muda constantemente. Então, essa capacidade de resposta rápida ao ambiente externo, ela tem que acontecer. Então, a dica é, preparem-se para a mudança, porque inevitavelmente ela virá. E ela virá cada vez mais rápido. Muito bom o conselho. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Alô ADM, um podcast feito por os alunos da administração e pós-graduação, da graduação e pós-graduação aqui da Unesp de Jaboticabal. Queremos agradecer mais uma vez o Willy por topar participar desse episódio com a gente, trocar um pouco das experiências, da convivência, que a gente possa se encontrar mais vezes, além da semana de administração, além aqui do podcast. Seja sempre bem-vindo aqui para a Unesp. Eu e toda a equipe do Supera, a gente está sempre à disposição de vocês para falar sobre temas que nós sabemos que são relevantes e ajudar com a formação, né, de jovens profissionais para que a gente possa ter um ambiente, seja ele local, seja ele regional, seja ele nacional, um ambiente cada vez mais produtivo, cada vez mais eficiente, cada vez mais empreendedor, cada vez mais inovador. Bom, William, também agradeço a Letícia. E bom, pessoal, fica com a gente, né, nos próximos episódios e já siga a gente aí no Instagram, Spotify, YouTube e estamos também no TikTok. Até o próximo cafezinho.